TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. No mês de novembro, a luta contra o câncer continua. Na verdade, a luta nunca para. Na despedida do Outubro Rosa, brindamos a chegada do Novembro Azul. Apenas trocamos as cores. Mantemos o mesmo objetivo, só que desta vez alertando os homens sobre o câncer de próstata, que não escolhe nem raça, nem cor, sequer classe social e mata quando não identificado e tratado. E para alertar e informar a sociedade sobre a doença, em 2009, Fortaleza ganhou mais uma lei e esta veio instituir no município a Semana de Combate ao Câncer de Próstata. Conheça mais sobre a Lei 9483, sancionada no ano de 2009, agora no programa É Direito que está começando. Depois do Outubro Rosa, chegou o momento do Novembro Azul para conscientizar os homens sobre os riscos do câncer de próstata. O seu Washington não perdeu tempo e já procurou o médico. Com 60 anos, ele fez os exames de toque e de PSA pela primeira vez. Tudo normal. Bati 60 anos, fiz agora, tudo beleza mesmo. E se for preciso, daqui a 6 meses eu faço de novo. Entendeu como é que é? Voltou para casa mais tranquilo. Voltei mais tranquilo, aconselho os homens a fazer aqui. Tem muito aqui na Praça Feira, aqui, muito coroa aqui de 60 anos da minha idade, que não quer fazer. Rapaz, tem que fazer o mais rápido possível. Eu fiz, completei 60 anos agora, fiz de Tóquio e fiz tirando o sangue, né? Os dois. Durante todo o mês de novembro, a campanha Novembro Azul vai intensificar a importância do homem também cuidar da saúde. O seu Lourenço nunca fez o exame para diagnóstico do câncer de próstata, mas com as ações ele ficou mais encorajado. Tenho coragem agora, porque eu já tenho meus 51 anos, né? Aí eu vou fazer e peço que todo cearense faça isso, né? Igual estou fazendo. Tenha coragem e vamos à luta. A Câmara Municipal de Fortaleza também abraça a causa e aprovou um projeto do presidente do Legislativo, vereador Salmito Filho do PDT, criando a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente aqui no Brasil, neste ano de 2017, serão cerca de 61 mil novos diagnósticos da doença. Ainda de acordo com outros relatórios internacionais, durante a vida, a média é de que a doença atinja 1 a cada 7 homens. Importantíssimo a detecção precoce dessa doença, principalmente porque a gente não deve esperar uma sintomatologia rica para poder dar o diagnóstico, certo? E o câncer de próstata é uma doença bastante silenciosa na sua fase inicial, e é exatamente na fase inicial, quando a doença está restrita à glândula, é que a gente pode objetivar a cura do paciente. A partir dos 50 anos, é indicado que todo homem consulte o urologista regularmente. Além de ser a doença que mais acomete os homens, ela também é a segunda que mais mata a população masculina. Daí a importância do diagnóstico precoce. Quando a gente consegue detectar um câncer ainda na fase inicial, ou seja, é aquele câncer que está restrito ao órgão, no caso a próstata, os exames indicam que ele não se espalhou, então você faz um tratamento que visa a cura. Os dois principais tratamentos que têm esse objetivo é uma cirurgia, né? Chama-se prostatectomia radical, e a radioterapia, também é uma opção cirúrgica, uma opção à cura, que proporciona a cura para quem não pode ou quem não quer se operar. Em alguns casos também, a gente pode possibilitar, em determinadas situações bem precisas, uma observação muito de perto daquele doente, porque pode ser que ele não venha a sofrer as consequências deletérias decorrentes da doença. E para falarmos mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o autor da lei, o ex-vereador de Fortaleza e médico, Dr. Iraguaçu Teixeira. Convidamos também para o programa o especialista Dr. Marcos Flávio Holanda Rocha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seção Ceará.
Eu inicio agradecendo a presença dos dois, né? Doutor Marcos, seja bem-vindo ao programa. O doutor Iraguaçu retorna, né, nesse espaço que continua falando do trabalho do senhor aqui no município de Fortaleza. E pelo senhor eu inicio, né? Novembro Azul, novembro chega, como eu bem disse, a gente se despede do Outubro Rosa, né, que vem no combate ao câncer de mama, e inicia o Novembro Azul para alertar os homens, né? O porquê dessa iniciativa? Acredito eu que ligação pela sua profissão, o senhor é médico, né? Claro, como médico, quero agradecer a lembrança desse órgão de comunicação da Câmara Municipal com o nosso trabalho, mostrando o nosso trabalho aqui na casa. E uma coisa que sempre eu trabalhei em prol de uma saúde, começando pela atenção básica do município de Fortaleza. E agora nós também trabalhamos em casos pontuais, como é o caso tanto na época de outubro, né? Do Outubro Rosa, nós tivemos uma atuação, deixamos um trabalho marcado também e participamos inclusive da caminhada, a famosa caminhada lá na Beira-Mar do Outubro Rosa. E isso marca muito bem a nossa passagem, e eu não poderia deixar de trabalhar também, focar, e trabalhamos a lei que considera a semana do Novembro Azul para o câncer de próstata. Aí você me pergunta, por quê? Eu digo, porque nós temos que conscientizar o homem que é muito importante a presença, a visita dele ao ambulatório de urologia no controle como está a sua próstata, como está seu PSA e como está a formação, o que é que a sua próstata pode lhe dar de orientação, lhe dar a ele não, ao profissional em orientação para os casos, algumas próstatas que já estão hipertrofiadas ou, na linguagem popular, aumentadas, e aquelas que têm pontos que chamam a atenção, que tem que partir para a biópsia. Eu vou deixar com o colega, que é o especialista que veio trabalhar também conosco, nesse sentido. De dar mais informações, de dar mais informações. Doutor, né? Doutor Marcos Flávio, hoje aqui no programa Direito, o senhor foi convidado exatamente, não por representar a Sociedade Brasileira de Urologia aqui na Seção Ceará, mas sim para que a gente possa informar, né? Mas antes dessa informação, eu gostaria que a gente completasse, na visão do senhor como especialista, de que maneira o senhor, né, e toda essa área médica percebe iniciativas, né, de políticas públicas como essa, que vem desta vez com atenção direcionada em especial à saúde do homem. Bom dia, Karine, bom dia, doutor Iraguaçu. Realmente, todas essas iniciativas são extremamente positivas e importantes. Tá? Assim como a Sociedade Brasileira de Urologia investe nas campanhas, na informação, para que essa informação chegue ao homem e possa ser disseminada, da importância do cuidado preventivo, principalmente em relação ao câncer de próstata na urologia, mas não só a ele. Na verdade, o homem precisa preocupar com a saúde masculina também, da mesma forma como as mulheres, e as atitudes de atenção preventiva são importantíssimas. Então, uma lei que corrobora isso, que faz um momento oficial do município, então isso é extremamente positivo e vem se somar às diversas ações que eu acho que devem ser realizadas para a gente melhorar o panorama, tá, do diagnóstico, que, como a gente vai falar em seguida, é de extrema importância. A gente pode falar que na verdade, eu não estou dizendo que começou por uma brincadeira não no sentido de que não seja importante, mas essa prática do outubro, né, do Outubro Rosa, ela começou nessa brincadeira no sentido de que a gente pudesse, através da cor, simbolizar e chamar a atenção das pessoas, né? E a partir daí,
né? Inclusive, no mês seguinte, a gente começa agora a se adaptar e ouvir mais, né, a expressão do Novembro Azul. Em relação, saímos do Outubro Rosa, como eu disse, iniciamos o Novembro Azul. Claro que essa prática ela deve ser dada constantemente, né, isso, doutor Marcos? Mas a gente vem nesse mês agora de novembro exatamente reforçar. Como diz a lei proposta pelo vereador, ex-vereador Iraguaçu Teixeira, no dia 17 do mês de novembro, né, durante esse período, deve ser instituída, deve-se trabalhar essa conscientização aqui no município. Dia 17 é o Dia Nacional de Combate ao tipo da doença. Sim. A gente, em relação ao simbolismo, ele é bem forte. A gente, quando pensa no Outubro Rosa, pensa na prevenção do câncer de mama, e a gente almeja também que isso a gente alcance em novembro com o Novembro Azul. São dois símbolos, isso foi criado, na realidade, começou na Austrália, inicialmente, mas seguindo o mesmo panorama. São dois símbolos, a cor azul e o bigode, tá, para simbolizar o homem e fazer com que ele lembre disso. O câncer de próstata é um câncer de uma incidência muito elevada em todo o mundo, principalmente no Ocidente. No nosso país, a gente tem uma expectativa de entre 60 e 80 mil casos diagnosticados só esse ano. No nosso estado, cerca de 3 mil homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata, mostrando que ele tem uma importância muito grande. E nos homens que conseguem ser diagnosticados numa fase inicial da doença, esses têm uma chance muito grande de serem totalmente curados. A gente pode falar em torno até de 80% a 90% de cura quando se tem um diagnóstico no início. Porém, uma parcela importante ainda dos homens não tem esse diagnóstico na fase inicial. Eles são diagnosticados numa fase já com doença metastática, por muitos motivos, mas esse diagnóstico na fase tardia, quando a doença não está mais localizada somente na próstata e já se encontra em outros órgãos, ela não permite mais uma cura. Então, são feitos tratamentos, sim, com a intenção de melhorar a qualidade de vida e aumentar o tempo de vida, mas a gente não está mais falando em cura. E, para se ter uma ideia, se espera entre 13 e 17 mil mortes de câncer de próstata no nosso país, por conta, na grande maioria das vezes, desse diagnóstico tardio. E a campanha como Novembro Azul vem para alertar os homens, e esse é o fator mais importante do câncer de próstata, da importância de uma avaliação preventiva, tá? De se ter o diagnóstico precocemente. Isso é feito de uma maneira simples, na maioria das vezes, uma consulta com o seu médico, a realização do exame físico, e aí inclui o toque retal. Alguns homens têm uma certa resistência a isso, para examinar a próstata precisa fazer um toque retal, e um exame de sangue chamado PSA. Esses dois exames juntos fazem com que a gente possa ter um grande número de acertos no diagnóstico na fase inicial da doença e mudar o curso, tá, do desenrolar dessa doença. Pronto, a gente já começou por aí falando da prevenção, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já já a gente continua, e o senhor, inclusive, dando continuidade à sua fala, doutor Marcos. O programa É Direito de hoje está falando sobre a campanha Novembro Azul. Essa campanha que ela vem combater a questão do câncer de próstata, que acomete os homens. Aqui em Fortaleza tem lei, viu? É a 9483, sancionada no ano de 2009, pelo ex-vereador Iraguaçu Teixeira, que também é médico. Ela institui aqui no município a Semana de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje falando sobre a campanha Novembro Azul. Aqui em Fortaleza tem lei sobre a questão da prevenção e combate ao câncer de próstata. É a 9483, sancionada no ano de 2009. Ela é de autoria do ex-vereador de Fortaleza, o doutor Iraguaçu Teixeira, que participa aqui conosco, junto com ele, o doutor Marcos Flávio, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, representando aqui o estado do Ceará. A gente concluiu o nosso primeiro bloco, doutor Marcos, exatamente falando, iniciando sobre os exames, né? A forma de como a gente inicia essa prevenção. E a gente sabe que essa prevenção já começa lá no atendimento médico, como o senhor bem orientou, né? O doutor Iraguaçu Teixeira, que há mais de 40 anos trabalha no posto Floresta, nessas unidades básicas, onde esse trabalho se inicia, né, doutor?
Esse trabalho é um fato, Marcos. O que me chama a atenção é que a própria esposa, a mulher ou a companheira, ela que chega para o médico e diz: doutor, só cite um exame de PSA para o meu marido, porque ele é resistente a fazer o exame de toque, mas faça pelo menos de sangue. Eu digo: não, marque uma consulta para ele que eu vou conversar. Aí ela disse: mas se ele vier para a consulta, doutor, ele vai perder o dia. Eu digo: não, eu dou um atestado que ele veio à consulta médica. Aí ela... Qual o pensamento? Vai perder, né? Vai Quando perder. se trata de saúde, as pessoas não vê como ganho, não vê né? como ganho, vê como perda. E, às vezes, por exemplo, um dos pacientes que ela me contou a história, de: doutor, pelo amor de Deus, faça essa caridade para o pai dos meus filhos. E quando foi, ela disse: o que é que o paciente está sentindo? Aí eu digo: não, vou fazer, além do PSA, vou pedir outros exames. Foi dito e feito. Ele, infelizmente, já estava com órgãos atingidos, aliás, com estruturas ósseas já atingidas, tanto na bacia como na coluna, atingido por implantes de metástase na dita estrutura. E isso é que nos chama a atenção, é que eu chamo a atenção de você, mulher, que está nos assistindo, que oriente o seu Companheiro, né? Seu companheiro a procurar um posto de saúde para uma consulta. O médico, quando no ato do atendimento, ele solicitar os exames e fazer com que lhe dê uma orientação. E isto é muito importante para a população masculina, porque a população masculina, infelizmente, ainda é cheio de preconceito. E a importância está aí, na iniciativa, né, doutor Marcos? Seja pela esposa, a própria família, quando, né, o homem não for casado, alguém que possa chegar e conscientizar. Eu acho que quanto mais a gente falar e informar, é como a gente conversando antes da gravação do programa, falou-se tanto do tom rosa no mês de outubro, que a gente espera que esse mesmo tom azul, ele venha movimentar a sociedade e conscientizar dessa necessidade, porque é a partir desse primeiro atendimento que o tratamento é dado continuidade quando a doença é diagnosticada, não é isso? Perfeito. O doutor Aguaçu agora retratou de uma forma muito simples, clara, né? E clara do que acontece, do que é a rotina. Então, existe uma série de motivos que fazem com que o homem tenha uma certa resistência a procurar atenção médica, de uma forma geral, e mais ainda quando se fala em toque retal, em avaliação urológica. Ele tem uma certa resistência cultural, ele não quer parar o trabalho, ele não pode parar o trabalho, ele acha que não vai adoecer, e as mulheres realmente têm sido uma grande aliada, não só as esposas, mas as filhas, as irmãs, em alguns casos as mães, elas já fazem uma atitude preventiva com mais frequência do que os homens, já estão habituadas, muitas vezes as meninas são levadas pelas mães já na adolescência, para a primeira consulta, então já faz parte da cultura da mulher, de uma forma geral, ter uma atitude mais preventiva. Então nos ajudam bastante, tá? Com seus esposos, filhos, irmãos, e nos levam ao consultório, isso não só na saúde pública, tá? Mas também nos consultórios privados, isso é uma frequência, muitas vezes é marca, tá? E isso tem nos ajudado. A gente precisa salientar também essa importância. E também foi retratado no quadro do Dr. Aguaçu a questão do diagnóstico tardio, tá? Que lamentavelmente é uma situação em que a gente não pode mais pensar na situação de cura. E isso não é infrequente, como a gente falou anteriormente, tá? Então ocorre com uma certa frequência. Então acho que todos esses pontos são importantes, e o Novembro Azul vem com força. A ideia é exatamente salientar isso, marcar, lembrar o homem, alertar o homem. Não é só em novembro que tem que fazer a avaliação, é durante todo o ano, mas esse ano esse mês serve para chamar a atenção. Aí o câncer de próstata, como eu falei, é o carro-chefe, é o protagonista, porque chama mais atenção, mas o homem tem que pensar na saúde dele como um todo.
E nessa avaliação médica, ele pode avaliar uma série de outras coisas, tá? As doenças cardiovasculares são importante causa de morte, tá? E muitas vezes também são negligenciadas pelos mesmos motivos. Isso. É um pouco até, pegando o gancho do que o senhor falou, para que as pessoas tenham consciência de uma forma de comparar, por exemplo, o ginecologista está para a mulher, assim como o urologista está para o homem, né? Aí eu venho uma pergunta até para que a gente informe quem está nos assistindo, doutor. Como o senhor bem disse, a mulher ainda nova é levada até ao especialista, aqui no caso ginecologista, pela própria mãe, que tem essa iniciativa, e a gente não vê esse costume feito com os homens, né? E isso não quer dizer que o homem já novo ele não possa buscar e conhecer a sua saúde. É claro que ele deve, não é isso? Sim, sim. A avaliação inicial já em criança com os pediatras têm uma formação adequada para todas as orientações iniciais. Muitas vezes, depois da fase do pediatra, o homem fica um pouco sem saber aonde procurar. Exato. Né? O urologista, apesar de não atender só homem, é importante isso, dar essa mensagem, atende as mulheres com doenças renais, com doenças na bexiga, com incontinência urinária, divide um pouco isso essa atenção com o ginecologista também, mas especificamente no caso dos homens, então é importante que se faça esse segmento, tá? Com o seu médico, com o clínica e também com o urologista. Né? É importante as atitudes preventivas para se ter muitas vezes orientações, muitas vezes não é necessário nenhum tipo de medicamento ou nenhum tipo de tratamento específico, mas orientações em relação à dieta, a hábitos de vida, tudo isso são importantes para diversas doenças e também para o câncer de próstata. E falando do câncer de próstata, qual é a idade ideal, doutor? Bom, a gente tem uma determinação, isso da sociedade brasileira no país, que a partir dos 50 anos seja feita uma avaliação anual com o exame, com a visita ao urologista, vai ser feito o exame de toque e a dosagem do PSA, entre outros exames. Porém, alguns homens devem iniciar essa avaliação um pouco antes. São aqueles que têm parentes, pai ou irmão principalmente, com câncer de próstata. Os homens negros, esses têm uma incidência maior de câncer de próstata. Então, devem começar uma primeira avaliação aos 45 anos. Fazer uma avaliação periódica. Mas já depois dos 40 anos, uma avaliação inicial, acho que já deve ser feita, salutar, e depois, nesse período, iniciar uma avaliação periódica. Tá? A gente tem um fator hereditário, o câncer de próstata, e ele é muito importante, tá? Os homens que têm parentes com câncer de próstata, principalmente pai e irmão, vão ter uma chance maior, não é que vão desenvolver câncer de próstata, mas também outros fatores podem talvez servir de gatilho ou aumentar o número de câncer de próstata. São fatores que são importantes para outras doenças também. A gente sabe que uma dieta muito rica em gordura animal, pobre em frutas e vegetais, importante falar. O sedentarismo e a obesidade, que são todos fatores muito comuns no todo o Ocidente, estão relacionados a um maior número de diagnósticos de câncer de próstata. Por mais que a gente não tenha dados específicos, aquela substância específica, mas, no geral, ter hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, são também importantes, não só para as doenças do coração, que mais comum a gente alerta, mas também para uma série de cânceres, e entre eles o câncer de próstata. Doutor, e só para que a gente encerre esse bloco com a informação bem fechadinha, em relação aos tratamentos, a gente sabe que cada caso é um caso, mas o que a gente pode falar hoje, até como maneira de informar a população quanto aos tratamentos? Depois de um diagnóstico, se o PSA ou o exame de toque estiverem alterados, prossegue-se na investigação. E aí precisa ser realmente uma investigação com um especialista. Que no caso parte exatamente do médico do posto, sim, ou do consultório, a encaminhar, primeira avaliação com o especialista. E aí, tanto a biópsia de próstata, que é guiada por ultrassom, ou a ressonância tem um papel importante aqui. Feito o diagnóstico, são avaliadas diversas situações. Quando vai se instituir o tratamento, os mais utilizados são a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia pode ser feita hoje de uma maneira convencional, que é a cirurgia com incisão. Também pode ser utilizado o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia, e a cirurgia associada com o robô, que também é uma laparoscopia mais especializada, que nós já dispomos no nosso país e no nosso estado. Tá? Isso está muito frequente na América do Norte, na Europa, em todos os continentes, mas também já é presente no nosso país. Então, de uma maneira geral, são as formas de tratar. Existem situações especiais que outras estratégias podem ser tomadas.
De cada caso, um caso, não é isso? O programa Direito, a gente vai fazer agora mais um intervalo, mas a gente volta já continuando a falar sobre a questão do combate e prevenção ao câncer de próstata, relacionada ao mês de novembro, Novembro Azul, que vem aí levantar essa bandeira. A gente volta já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta e o programa É Direito desta semana, levantando a bandeira da campanha nesse mês de novembro. É o Novembro Azul, é a campanha de combate e prevenção ao câncer de próstata. Aqui em Fortaleza a gente tem a lei que institui a Semana Municipal de Combate à Doença. E eu gostaria de abrir esse bloco conversando um pouquinho com o Dr. Marcos Flávio, ele que está à frente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no estado, em relação a esse mês, né, a essa campanha. Que tipo de atividades serão realizadas para que a gente possa informar a população? As atividades básicas são de levar essa informação à população, então nós vamos estar distribuindo uma série de informativos nas unidades de saúde, principalmente, mas todos informando sobre a doença. A Sociedade Brasileira de Urologia também montou uma cartilha, e aí não só o câncer de próstata, mas com uma série de doenças que afetam o homem, tentando esclarecer, desde doenças sexualmente transmissíveis, como alguns outros casos, como cálculos renais, doenças específicas do homem e o câncer de próstata. Temos um evento científico, esse relacionado aos médicos que tratam câncer, que vai ser realizado no dia 11 de novembro, com oncologistas, urologistas, radioterapeutas e uma série de médicos. E também vamos ter no dia 25 de novembro, um sábado pela manhã, um momento que é um treino, uma caminhada na beira-mar, tá? Saindo ali do início da Rui Barbosa, no aterro, para também alertar os homens. A gente pede que os homens e as mulheres que estejam presentes vistam a cor azul, para a gente alertar a população sobre o câncer de próstata. Vai ser a partir de que horas, doutor Marcos? Já cedinho. Tá? Entre 6 e 7 horas da manhã, tá? Para incentivar também a atividade física. A prática da atividade física. A gente já vai estar se reunindo e logo após a caminhada. Legal. Doutor Iraguaçu Teixeira, o senhor como médico e que acompanhou e inclusive trouxe aí um bom exemplo para a gente, né? Simples, mas que nos alerta a questão. A gente sabe que a sociedade, ela pede muito a questão dos direitos quanto à saúde, mas também tem o outro lado, né? A falta de atendimento, ela por muitas vezes não justifica, às vezes, quando um paciente é acometido por uma doença, porque nem todo paciente se prepara. A gente sabe que falando do câncer de próstata, a gente tem como um grande vilão o machismo, né? O preconceito ainda por parte dos homens. Mas, na sua opinião, né? O senhor acha que os homens se preparam tão bem quanto as mulheres, eu digo numa certa idade, num certo período da vida, a partir dos 40, por exemplo, onde a gente tem que ter esse cuidado maior com o corpo e a mente? Pela nossa experiência de chamado um médico da família, eu digo que não. A mulher é muito mais fácil de ser convencida a procurar o ginecologista, o mastologista, do que o homem procurar o urologista, que é o machismo. Essa questão de dizer que é macho. Que esse exame, o exame do toque, doutor, eu não quero, doutor, eu não quero, eu não faço. Ainda é uma resistência grande, né? É uma resistência muito grande. E, portanto, quem perde com isso é a família. Porque se o responsável pela família, ou inclusive o responsável financeiro, é aquele que vai trazer o sustento para dentro da sua casa, se ele desaparecer, quem é que vai sustentar? E com isso, a mulher agora ela está começando a assumir um fato muito importante
que é ficar no ouvido do seu marido ali, quando ele acorda. Vamos fazer o exame da próstata. Vamos fazer. Fulano já faleceu com isso, você sabe muito bem. E ele era cabeça dura igual a você. E eu não quero lhe perder. Seus filhos não quero. Os filhos também fazem, é muito importante, porque, e é muito importante também que cada família tenha o seu médico, tenha o seu orientador de saúde. E eu costumo orientar aos meus pacientes, quer seja no serviço público ou na clínica particular, orientar, dar todos os segmentos, mas mesmo assim nós encontramos dificuldade. Agora, você, mulher, que tem um seu parente que é cabeça dura, como é chamado na linguagem popular, que é resistente ao exame do toque retal. Não desista, continue insistindo, né, doutor? É igual à loteria, insista, persista que um dia o seu dia chegará. E não desista. Doutor Marcos, e o que é que a gente pode dizer para as pessoas que estão em casa, até tratando em relação ao serviço público, né? Aonde aqui em Fortaleza, né, os homens, eles podem buscar essa assistência? Inicialmente, a atenção básica de saúde, essa pode ser o primeiro ponto. Nós temos, e a ideia é que se amplie esses centros, aí é um parecer técnico da gente como Sociedade Brasileira de Urologia. E até como necessidade, sim, né? Esses centros devem ser ampliados, centros que são secundários, que atenderiam a demanda depois de uma avaliação inicial nos postos de saúde, em que houvesse a necessidade da avaliação do especialista, do urologista. Então, que nós já temos que é o Centro de Atenção da Saúde do Homem, um centro da prefeitura, e também nos hospitais terciários, mas o nosso parecer técnico é que se aumentem esses centros secundários para uma avaliação já com especialista e quando, por exemplo, diagnosticado um câncer de próstata, siga-se um fluxo para que esses homens possam ser tratados, e nós dispomos de tratamento adequado, seja no Hospital Geral de Fortaleza, no Hospital César Caos, no Instituto do Câncer, na Santa Casa. Então, todos são unidades que têm que têm condição de resolver isso. Lógico que existem demandas, esses serviços todos podem ser melhorados para atuar de uma forma mais efetiva. A demanda realmente é muito importante e a gente tem uma expectativa de que essas ações sejam implementadas pelos serviços, pelas secretarias de saúde, tanto do Estado e do município, para que possam atender adequadamente esse fluxo de pacientes. Hoje, qual é dentro da nossa realidade, doutor Marcos Flávio, qual é a nossa principal necessidade falando desse atendimento específico? Bom, nós temos diversos pontos que podem ser melhorados em todo esse fluxo. Né? Na atenção básica é proporcionar que ela seja mais democrática, esteja em todos os locais, que a gente tenha realmente médicos, não só médicos, mas profissionais de saúde todos e médicos para atender a demanda. A partir daí, algo que precisa ser implementado com maior efetividade é esse nível secundário, com presença de profissionais e especialistas, falando no caso da urologia, com urologistas que possam atender. Alguns problemas vão ser resolvidos aqui mesmo, que não precisam de complementação do tratamento. E nos hospitais terciários, em que há um custo maior, precisa sim de uma atenção especializada, tá? Para que se tenham profissionais que estejam motivados, que tenham estrutura, tá? Tanto do ponto de vista de material e estrutura adequada para atender essa demanda. Tá? Hoje a gente pode tratar para tratar um câncer de próstata, na melhor das situações, a gente precisaria dispor de procedimentos de centro cirúrgico. Eu falei anteriormente da cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia que promove um tratamento adequado para o homem, mas com agressão menor ao organismo. Então isso também envolve um certo custo. Então precisa uma atenção dos nossos governantes, e a gente clama por isso como especialista, para que toda essa demanda seja atingida e que realmente um investimento adequado seja feito para atender essas necessidades. Certeza. O senhor quer complementar com alguma informação, doutor Iraguaçu? O senhor acha, na sua visão também como médico, essas necessidades, entre outras? Eu concordo totalmente com as palavras do companheiro, que é muito importante, vamos centrar na família. Na família é muito importante a questão
Do apoio, do né? apoio. Continuar batendo nessa tecla. Continuar batendo nessa tecla. Esperamos que essa nossa conversa hoje aqui na TV Fortaleza sirva de incentivo para muitos homens deixar de lado esse machismo e cair na realidade. Abrir mais a mente, né? Abrir mais a mente. E quero só agradecer o convite que foi feito pela TV Fortaleza, por você, Caio, em nos trazer aqui para debater essa lei. Foi um projeto de lei que foi transformado em lei desde 2009, se não me engano. Isso. E que mais convites eu vou ficar aguardando. Tenho certeza, doutor Iraguaçu. Para mostrar o nosso... Em nome de toda a equipe, a gente aqui agradece. Afinal de contas, o papel, o espaço do Programa Direito, ele foi criado exatamente para isso. Para que a gente pudesse conversar sobre assuntos relacionados com o que já é lei, para que as pessoas conheçam os seus direitos e saibam, a gente sabe o quanto o senhor foi atuante, o quanto o senhor fez pelo município de Fortaleza e nesses longos anos, nessas longas décadas na qual o senhor esteve aqui no Parlamento. Doutor Marcos, a gente está chegando nesse momento final do programa, gostaríamos de agradecer a sua presença, né? Toda essa informação que o senhor trouxe para a gente, e a gente inicia esse mês de novembro exatamente jogando azul por todos os lados. É a minha cor predileta, inclusive eu gostaria que o senhor aproveitasse o espaço e usasse da melhor maneira possível, como uma forma também de conscientizar, puxar a orelhinha lá dos homens, como também convidar todos a participar dessa campanha. Tá, eu agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e como urologista essa oportunidade de a gente poder estar discutindo e também o empenho e o envolvimento da TV Fortaleza, tá, junto conosco, para levar essa informação para os homens da importância da avaliação preventiva, tá, em todos os aspectos e aí salientando no câncer de próstata, isso vai fazer a diferença. E lembrando, a caminhada dia 25, não é isso? Dia 25 pela manhã, cedinho. Lá na Beira-Mar. E o programa Direito de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada à presença dos nossos convidados, nós que falamos sobre essa campanha, né, de grande importância que vai movimentar esse mês de novembro e que você possa em casa também movimentar, né? Como bem disse, tanto o doutor Marcos como o doutor Iraguaçu, chama a atenção do pai, do tio, do irmão, pede para ele procurar um médico, né? Se prevenir, cuidar da sua saúde. Afinal de contas, o câncer de próstata realmente é um inimigo masculino, mas que ele pode ser tratado e combatido logo no comecinho. Então a nossa mensagem foi essa. Abrace você também essa causa da campanha azul. O programa É Direito de hoje que veio falar dessa lei que institui aqui no município uma semana de atividades para alertar, principalmente os homens, sobre a necessidade de cuidar, né, da sua saúde, de cuidar do seu bem-estar. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por sua companhia e não esqueça, próxima sexta-feira a gente tem um encontro marcado novamente aqui na TV Fortaleza às 9 horas da manhã, porque se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.